E os cavaleiros de ontem são os guerreiros de hoje, são as guerreiras de hoje, são os vereadores. Esses são os mesmos daquela época, que tornam presente aqueles que não podem estar. Eu não posso cuidar todo dia da calçada, da rua, do problema do imposto, da questão da taxa de câmbio e do problema da governabilidade do país. Não posso, porque eu sou advogado, não sou político. Não posso estar presente, como a maioria da população não pode estar presente perante o rei, no caso agora, o Estado, essa figura que a gente transferiu para resolver as coisas públicas, as coisas que interessam a todos nós. Então, estar perante o rei ou perante o Estado é uma necessidade da convivência social. Não conseguimos mais viver isoladamente há muito e muito tempo. Temos que viver em sociedade. E para viver em sociedade, precisamos cuidar das nossas coisas e alguém cuidar das coisas públicas por nós. E quem cuida da coisa pública, quem é aquele cavaleiro, é o vereador de hoje, essencialmente. É o vereador, como foi dito aqui pelo prefeito, por Josinaldo, é aquele que tem que saber de tudo, do assunto que vai de uma questão de coveiro até medicina e passando pela questão de engenharia, o que seja, tudo o vereador, o prefeito da cidade tem que saber para representar perante o Estado. Essa necessidade de representação que vocês carregam bem, impõe algo muito interessante. Na época lá dos cavaleiros, quando surgiram esses cavaleiros perante o rei, e foram reconhecidos só em 1640, quando um dos cavaleiros disseram perante o rei da Inglaterra, que ali se formava a Câmara dos Comuns. Até hoje é assim. Na Inglaterra tem a Câmara dos Lordes, que é uma monarquia, e tem a Câmara dos Comuns, que são aqueles representantes do povo, aqueles que estão lá para representar o povo. E hoje no Brasil, o parlamento, seja a Câmara Municipal ou a Câmara Federal, está lá para representar, fazer com que cuide das coisas públicas enquanto eu não posso cuidar. E isso implica que esse representante seja um abnegado, seja aquele que abra a mão da sua vida pessoal para fazer a representação política. E eu quero aqui parabenizar vocês, vocês são abnegados, vocês abrem mão da vida política, além do dia a dia, ainda estão no Congresso hoje, numa sexta-feira, na hora do almoço, discutindo política. Além de fazer essa observação, eu quero dizer que, por que isso? Por que essa essência da representação política? Qual é a lógica de exigir de vocês prestação de contas, por exemplo? Qual é a lógica de exigir de vocês que vocês não podem convencer esse seu representado de que você é o melhor representante? Porque é assim que está a legislação brasileira hoje. A legislação brasileira pós-revolução, pós-fim da ditadura militar, com a redemocratização, ela tomou um novo campo. No período da ditadura militar, onde não se tinha a possibilidade qualquer de ter uma reunião feita essa, de discutir política, em que as pessoas não tinham liberdades civis, liberdades políticas, não tinham direito de se candidatar, ou eram caçados, como Egídio Ferreira Lima, o presidente do instituto que eu faço parte, e aqui o represento. Eram caçados e mortos como Fernando Santa Cruz, Marcelo, aqui eu faço a ressalva, o grande representante da nossa história, nesse maldito período que passou a ditadura militar. Todos esses, no período da ditadura, não tinham direito à voz, não tinham direito a convencer o eleitorado de que tinham a melhor proposta para exercer a atividade de legislador, de prefeito, de executor. Hoje sim, vocês têm direito a isso, mas querem, depois de 20 e tantos anos de democracia, querem tolher essa liberdade de vocês. Essa chamada mini-reforma eleitoral, na verdade, como eu disse, é uma reforma antipolítica. Ela quer combater a política no sentido positivo que tinha. Eu estava no Congresso recentemente, o maior Congresso de Direito Eleitoral do Brasil, eu tive a oportunidade de representar Pernambuco lá, e falei em Curitiba sobre a possibilidade de que no Brasil, Obama não seria eleito vereador de uma cidade. No formato da legislação que temos hoje, não se tornaria conhecido como se tornou nos Estados Unidos e viraria presidente, porque há uma lógica de restrição que parece mais voltar ao período da Lei Falcão. E poucos aqui vão lembrar, porque a Lei Falcão foi a lei em que os políticos, deputados, vereadores, prefeitos, só podiam aparecer no horário eleitoral uma foto 3x4 e uma narração dizendo o mini currículo daquele cidadão. A todos era dada a igualdade de condições, mas ninguém podia falar com a população em geral para colher o voto e poder representá-la melhor. Essa Lei Falcão parece que quer voltar, não com o intuito ditatorial, mas com o intuito de diminuir a participação política da população. Tirar a propaganda eleitoral, o discurso da propaganda eleitoral do ambiente salutar, da liberdade, é muito negativo para a política.
Demonizar a política, como tentam os veículos de comunicação, como tentam tantos e tantos políticos, só beneficia quem está sentado lá na cadeira do Congresso Nacional. Afastar as pessoas da política é cada vez mais tornar poucos os detentores do cargo, sem rotatividade, sem renovação, sem oxigenação, sem chance de vereadores mudarem para deputado estadual para federal e fazer essa subida na carreira. Cada vez mais encastelam-se no Congresso Nacional, impedindo a propaganda política, dentro de uma lógica que a lei diz só pode fazer, alguns partem desse pressuposto, ao meu sentir equivocado, que só pode fazer propaganda política quando a lei diz que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E não é verdade. Ninguém precisa de autorização no Estado Democrático de Direito para fazer política. Assim era na ditadura, que tem que se pedir autorização para fazer uma reunião. A Constituição Brasileira de 88 garante liberdade de reunião, sem precisar autorização de qualquer órgão que seja. Basta comunicar para garantir o direito de preferência. Não há que se pedir autorização para fazer uma reunião política. Imagine se uma legislação brasileira pode, então, restringir uma propaganda partidária, impedir que um partido se reúna agora na Câmara de Vereadores, onde quer que seja, impedir que as pessoas vão à rua e reclamar de alguma situação. Não pode. Há uma premissa, há um erro de partida na interpretação do legislador, acho que até intencionalmente, e muitas vezes sem intenção do Ministério Público e do Judiciário, que cada vez mais usa uma legislação restritiva do direito, que não é só de vocês, é de todos nós, eleitores, porque o direito à informação não é um direito só do político, é um direito do eleitor que quer receber essa informação para escolher os seus candidatos, mas não é assim que a tônica do país hoje. Tamanha é a restrição que essa palestra aqui vai parecer, a partir de agora, ser um pode ou não pode, um princípio da legalidade. E não é verdade. A propaganda política não é dotada do princípio da legalidade como querem impor o Congresso Nacional e, mais ainda, o juiz e o Ministério Público. Por que digo isso? Porque o princípio da legalidade, está aqui um prefeito, estão aqui vereadores, presidente de câmaras, sabem, você quer comprar um carro numa prefeitura, você tem que provar a necessidade, provar que tem dinheiro, fazer a licitação, escolher entre os 3 preços, qual o melhor preço, num processo aberto, público, cheio de regras, ou seja, seguir um rito legal. A lei diz como você pode comprar um carro que seja para a prefeitura. A política não é assim, como não é a vida privada nossa. Alguns podem nem estar precisando do carro e comprar, podem não ter dinheiro e comprar parcelado em 60 vezes, podem não pagar e depois devolver lá e fazer uma negociação, e o problema é dele, se vai usar ou não vai, se tem dinheiro ou não tem. É a autonomia do privado. O público não tem essa autonomia. E aí a gente vai entender o quê? Que a comunicação política, se ela é do eleitor, se ela é do político, ela não é dotada desse princípio da legalidade. Eu não posso dizer só pode fazer propaganda assim ou assado. Está errado o legislador, mais errado ainda está o juiz e o Ministério Público a aplicar. E é por isso que eu digo, e tem um livro escrito sobre isso, e o nome do livro é Propaganda Eleitoral e o Princípio da Liberdade da Propaganda Política. Se a propaganda eleitoral ela está dentro da liberdade, o Estado, esse Estado que é o rei, ele tem que se abster, ele tem que sair do circuito, sair da intervenção, tem que deixar acontecer, para que as pessoas possam, num ambiente democrático, formar o seu convencimento. Pluralidade de ideias é o que pretende a democracia. Da diversidade de opiniões que a gente tem aqui hoje, pode sair uma deliberação, mas tem que ser respeitada cada uma daquelas opiniões, senão não estamos num ambiente democrático. Criar essa pluralidade é um exercício do Estado Democrático de Direito, diferente da ditadura, que quer levar a todos ao mesmo caminho, a chamada ilusão do uno. Chega a dizer que você tem que usar a roupa do mesmo estilo, todo mundo tem que cortar o cabelo, está aí o ditador coreano, que baixou uma lei dizendo que todos os homens têm que cortar o cabelo igual o dele, né, para ficar parecidos, se já fossem parecidos, né? Todos parecidos, ele ainda quer que corte o cabelo para ficar igual a ele. Feito laranja mecânica, né, entrar nas nossas cabeças e fazermos pensar da mesma forma que o detentor do poder quer que pensamos. Não há mais isso, não há isso, porque é inerente à condição humana. Nós, seres humanos, precisamos conviver com os outros e, ao conviver com os outros, precisamos convencer cada um ao outro, de que temos as melhores opções. Foi assim que o homem saiu da caverna e a mulher saiu da caverna, né? Mesmo sem falar, batendo, puxando o cabelo um do outro, e foi assim que conseguiram sair de um canto de sedentário, de nômades para sedentários, conseguiram se fincar na agricultura em algum lugar específico. Foi assim que a gente evoluiu, no convencimento.
e não na unidade, num pensamento único, todo mundo no mesmo sentido, levantando a mão e batendo continência, como se fez Hitler na Alemanha. Então, a democracia impõe a todos nós pluralidade de ideias, diversidade, cores, vermelho, amarelo, verde, azul, a cor que for. Temos que ter o direito de comunicar à população. E mais, a população tem que ter o direito de receber a informação. Por isso que eu vou dizer agora, entrar mais no detalhe, não, e com todo respeito ao Ministério Público, se aqui estiver presente, eu estiver me escutando, onde for, com todo respeito ao Ministério Público e ao Judiciário, não façam termos de ajustamento de conduta sobre propaganda eleitoral. Essa é a primeira coisa que eu venho aqui falar para vocês. A lei não prevê esse termo de ajustamento de conduta. Não há essa previsão. E mais ainda, a Constituição garante, vocês não podem, ninguém pode dispor de direito que não é próprio. O direito à propaganda política não é só de vocês, é do eleitor de receber. Quando um cliente meu pergunta, o presidente do partido fez um TAC dizendo que não pode ter carro de som naquela rua, naquele dia. Carro de som, o meu partido só vai fazer tal dia, tal dia, tal dia, segunda, quarta e sexta. O outro vai fazer terça, quinta e sábado. Quem disse que pode fazer isso? Não há previsão legal e, mais ainda, você não pode, como presidente de partido, dispor de um direito que não é seu. Nem você, candidato, pode dispor, porque o direito não é seu. O direito é do eleitor de receber a maior gama de informações possíveis para escolher, mesmo que errado, escolher aquele que ele quiser. Essa é a lógica que tem que imperar. Não façamos, todos nós, vereadores e advogados, presidente de partido, termos de ajustamento de conduta para restringir direitos que a Constituição diz que não devem ser restritos. Tudo que é dotado de um princípio da liberdade, o Estado tem que se abster. Mas a propaganda política é cara, é ruim, ela é pesada, ela é o problema do Brasil, é o custo da campanha, é o Caixa 2. Mentira. E a gente sabe bem disso, vocês são vereadores, eu sou advogado há mais de 14 anos na área de direito eleitoral. Já advoguei para vereador da cidade com 3 mil habitantes, como para governador, para presidente da República. Sei que a realidade não é essa. O problema não está na propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral pode até ser custosa em diversos lugares. Pode até ser difícil controlá-la. Pode até alguns dizerem que é feia, é suja, mas não é. Ela é parte integrante da liberdade de expressão política que foi muito difícil conquistar com Fernando Santa Cruz, Marcelo Santa Cruz e tantos, Egílio Ferreira Lima e tantos que sofreram com o processo de ditadura militar. Reconquistamos o direito de falar e não pode a própria lei tolher-nos na possibilidade de expressar nossas opiniões. O eleitor não pode mais escolher diante de uma cartela para deficientes visuais, que era assim igualada, tanto que hoje no Brasil, em Recife, em Pernambuco exclusivamente, ou em algumas cidades vizinhas, alguns estados vizinhos, chama-se o horário eleitoral de guia eleitoral. Numa acepção no sentido da Lei Falcão, de guia, no sentido de conduzir alguém a algum canto, no equívoco histórico, justamente da Lei Falcão da ditadura militar. Não é isso que a lei tem que impor. Quando a Constituição diz a liberdade de reunião não poderá ser tolhida de qualquer forma, não precisamos de autorização de ninguém, ela impõe o quê? Que o Congresso Nacional não edite uma lei dizendo não pode se reunir na Praça dos Três Poderes em Brasília. Também diz que o decreto, não pode haver um decreto presidencial dizendo que não pode haver reunião na praça pública. Como também não pode um juiz proibir uma marcha, porque entende, na sua concepção, que a marcha de descriminalização da maconha, por exemplo, é crime e ele proibir. Não pode nem o legislativo, nem o executivo, nem o judiciário. O Estado como um todo não pode tolher quando há uma liberdade prevista historicamente em tratados internacionais, em conceitos formados ao longo da construção desse Estado democrático de direito. Quando alguém vem dizer a você, não, você não pode passar naquela rua com o seu carro de som, mesmo que esteja dentro do limite da altura, que ele esteja regularizado, que ele esteja todo certo, não vai passar porque você assinou um documento aqui. E quem disse que esse documento tem validade? E é assim que tratamos quando o Tribunal Regional Eleitoral, mais das vezes, revoga e reforma ou defere mandatos de segurança contra essas posições que vêm a restringir. Como eu disse, o legislador intencionalmente quer diminuir a concorrência. O juiz e o Ministério Público, mais das vezes, partem de uma premissa equivocada. Eu tenho feito palestras e debatido com eles, no sentido de que estão, sem nenhuma intenção direta, acabando a atender a interesses que não são o do interesse público. Acabam atendendo ao interesse, por trás de tudo isso, daqueles que já são os famosos, os conhecidos, os deputados que já têm assento no Congresso Nacional.
E como foi dito aqui pelo prefeito Jânio Gouveia, a candidatura de vereador é mais difícil do que a candidatura de prefeito. E é verdade, não só pela concorrência, prefeito, mas porque a lei eleitoral, toda vez que quer fazer uma modificação, desce do lombo do jumento, como diz um amigo meu, né? Coitado do vereador, é quem sofre mais, é testado, é o laboratório dos serviços da sistemática eleitoral. É um absurdo o que estão fazendo, por exemplo, agora, restringindo ainda mais a propaganda política. Agora veio a lei de 2015, que vai proibir que na casa do cidadão, ele, na sua própria casa, na sua residência, possa pintar o muro, abrir letreiro a favor de uma candidatura acima de meio metro quadrado. Limitaram o que antes não tinha limitação, passou a ser 4 metros quadrados e agora é meio metro quadrado. É uma placa, essa frente aqui, 1 por 50, essa frente aqui, e tem que ser de adesivo ou de papel, não pode ser uma pintura. Aí vem a lógica do problema. Onde é que surgiu essa restrição? Quem determinou? Obrigado. Quem determinou isso? Porque, volto a dizer, nem toda liberdade é absoluta. De fato, quando eu digo que a propaganda é livre, eu quero dizer que ela não deve o Estado intervir a todo tempo, dessa forma, impedindo sem justificativa. Só pode impedir quando há uma justificativa, quando há um direito maior a ser protegido, o direito à vida, o direito a personalíssimos, quando alguém calunia o outro, quando mais ainda, quando alguém faz uma propaganda que seja racista, por exemplo, uma propaganda que incite a violência, que deseja a morte do outro, assassinatos, genocídios, extermínio de pessoas em razão da sua opção sexual, da sua orientação sexual ou da sua orientação religiosa. Esse sim, o Estado vem intervir, por quê? Porque é um direito maior do que a própria liberdade. Nada é absoluto. Então, a liberdade deve ser ponderado. O que é que vale mais? Essa liberdade ou o direito à vida de um cidadão? Ou o direito à honra de um cidadão? Mas, quando eu proíbo, o legislador proíbe uma placa de acima de meio metro quadrado na casa de uma pessoa, eu pergunto, a quem ele está a proteger? E por que eu falo do vereador? Porque é fácil, numa cidade interior, pelas cores da casa, saber qual a adesão que se tem à candidatura majoritária. O prefeito é verde, o outro é amarelo, o outro é vermelho, e todo mundo vai saber. Agora o vereador não tem cor para todo mundo. Não tem cor para todo mundo, porque as casas vão estar como? Pintadas como? Você pode pintar a casa, pintura, né? Ninguém é dono de cor, ninguém pode, um juiz, nem um promotor dizer, não pode essa cor na casa da pessoa, mas não pode abrir letreiro, só pode uma placa de meio metro quadrado, que representa mais ou menos 1 metro por meio. Essa placa tem que ser de papel ou adesivo. Aí eu faço brincando lá no TRE, com os próprios servidores, juízes, que eu digo, olha, eu já achava estranho quando um funcionário do TRE, altamente qualificado, saía do TRE com uma trena para medir um muro de 4 metros quadrados. Agora ele vai ter que sair com uma régua e uma pinça, né, para saber se o material é esse ou aquele. Isso é um absurdo, isso é um desserviço à população, porque a Justiça Eleitoral tem capacidade de controlar o que há de pior no processo político brasileiro. Mas só pode um, né? Cada casa só pode um. Eu vou dar voz a todo mundo, mas deixa eu só concluir, senão a gente não consegue pegar o fio da meada. Mas a ideia é que eu seja um pouco mais breve para dar a possibilidade de vocês falarem e a gente fazer um debate. Eu vou passando da propaganda, como eu disse, que é um absurdo no meu sentir. Veio também o tempo de propaganda. A propaganda começava dia 6 de agosto e vai até o dia da eleição. Eram 3 meses praticamente de propaganda eleitoral. Agora vem o legislador e reduz para 45 dias. Qual é o histórico da restrição à propaganda? Veio o mensalão no Congresso Nacional, aquela confusão. O problema são as campanhas eleitorais, que são muito caras. Aí vem a Lei 11.300 de 2006, proíbe showmício, proíbe outdoor, proíbe diversas formas de propaganda, restringe ainda mais a propaganda na casa das pessoas. E aí, dizendo que era o problema de custo, mas o custo aumentou na eleição seguinte, de 2008. E aí vem uma lei em 2009, proíbe ainda mais, diz que na casa das pessoas só pode ter 4 metros quadrados, não pode ter mais bandeira na rua, só pode ter cavalete, para reduzir o custo, e a campanha seguinte aumentou. Aí vem, depois disso tudo, agora uma lei que diz que não pode ter cavalete, não pode ter
material fixo na rua, só bandeiras e mesas para distribuição de material. E o adesivo que vai ser colado no carro só pode ter meio centímetro por 40 centímetros. Abriram exceção, porque inteligentemente alguém lembrou. Isso não vai dar para nada, né? Vamos fazer, então, autorização para aquele chamado Perfurex, ou Perfureide, que é aquele atrás do carro, só no tamanho da traseira do carro. Mas a quem está se protegendo quando se diz não pode isso ou pode aquilo? A gente tem que fazer esse exercício justamente para questionar o legislador, porque o legislador está fazendo isso para beneficiar alguém, porque ele não faz nada à toa. Não existe norma morta, ainda mais em normas eleitorais. Não existe uma vírgula, um número que seja colocado numa legislação eleitoral que alguém esteja pensando exatamente no resultado que aquela lei vai causar. Quando querem testar sistemas eleitorais, como se aproxima agora, nesse novo período que pode vir, vão testar com o vereador, vão querer fazer como o senador Zé Serra propôs, sistemas distritais para vereador. Por isso que a restrição da propaganda agora saiu de 3 meses para 45 dias. E o tempo de rádio e de televisão caiu de 45 para 35 dias, tendo sido diminuído em mais de 50% do seu tempo. Vereadores não tinham direito às inserções e passarão a ter esse ano. As inserções são aquelas vinhetas, aquelas chamadas de 30 ou 60 segundos no rádio e na televisão. Passarão a ter, mas, por outro lado, não terão direito ao horário eleitoral gratuito, ao chamado guia eleitoral. Foi dado de um lado com a mão e tirou-se com a outra. Propaganda eleitoral de rádio e televisão de vereador só vai ser nas inserções. As inserções são melhores do que o horário eleitoral. Porque o horário eleitoral, o cara desliga o rádio, né? A televisão, ela tem uma característica. A propaganda na televisão tem um controle maior, por quê? E no rádio e na televisão, porque a televisão e o rádio são ostensivos, são quase compulsórios. Quando você liga a televisão, já escuta a informação, mesmo que você não queira. Só dá tempo de desligar, mas você já escutou. Diferente de um panfleto que você abre e tem que ler para poder se apropriar. A televisão e o rádio são ostensivos, ele invade a sua casa, a sua mente, a sua cabeça com a informação. Por isso ela tem restrições diferentes. Só pode ser veiculado propaganda de televisão e rádio naquele horário específico, que é uma garantia constitucional para que os partidos e vocês deem a informação à população. É o direito do cidadão de receber e não só de vocês. Por isso que, inclusive, você não pode, se fosse seu, você podia transacionar, negociar, e você não pode. Uns até fazem, mas não pode. No caso da propaganda de televisão e de rádio, chama a atenção que vocês, nas cidades que tiver transmissora, tiver rádio ou tiver televisão, terão que ter o cuidado de fazer a apresentação do seu próprio programa. Além de dizer, de reduzir o tempo, de restringir formas, agora começa a intervir, inclusive, no exercício da sua liberdade. Faz com que vocês tenham que serem os apresentadores de 75% do tempo. No rádio lá, em Amaragi, ou em Olinda, em São Lourenço, onde for, boa parte da inserção tem que ser conduzida pelo próprio candidato. Isso vai favorecer ainda mais os candidatos já conhecidos, já fortes. Mas voltando para a pré-campanha, eu, como disse, essa pré-campanha alguns dizem que foi um cochilo do legislador, eu acho que não. Na pré-campanha, essa fase que a gente está agora, até o dia 5 de agosto, dia do registro de candidatura, mudou esse ano. Veio mudando desde 2009, mas esse ano essencialmente mudou. A pré-campanha antes era vista negativamente. No Brasil, até então, não se podia. Havia uma esquizofrenia entre o direito e a política. O candidato, ele ia para a rua, ia se reunir com outros vereadores para formar o seu grupo de candidatos. Ele ia fazer reuniões populares para formar o seu capital político, mas não podia ir para o seu programa de entrevista de rádio para dizer que era um pré-candidato. Ele não podia dar uma entrevista no jornal dizendo que tinha intenção de ser candidato. Se ele fizesse qualquer evento falando sobre as suas qualidades, ele era punido com a multa que ia até R$50 mil. Caiu para 25 a 25 e agora o legislador modificou. Ele modificou ao ponto de dizer: você pode fazer comunicação política antes da eleição. Você pode, porque ela é livre e ela deve ser assim. Ele disse que você poderia se autopromover, fazer promoções pessoais, vangloriar-se dos seus feitos como vereador, como líder comunitário, como deputado, como prefeito, como oposição, o que for.
A propaganda que pede voto, aquela expressa, só pode ser a partir de 6 de agosto. Desculpa, 16 de agosto. A propaganda que não pode, que pode ser agora, é uma propaganda política não expressamente eleitoral. Ela não diz o cargo e pede o voto ao eleitor. Ela só pode agora comunicar a postulação, a pretensão de ser candidato. Então, uma reunião de partido, e sempre tudo isso conduzido pelo partido. Só o partido pode fazer essa movimentação na pré-campanha. O partido tem que pagar a reunião, o partido tem que pagar os eventos, mas também não pode ter propaganda eminentemente eleitoral. Ou seja, você não pode fazer um comício agora, no meio da praça pública, mas você pode fazer uma reunião no clube com os partidários. Ampliou-se, então, a agenda tal, a caravana tal, do partido tal, da cor tal, do número tal. Tudo isso se ampliou em razão da possibilidade de formar capital político e chegar na eleição com mais possibilidade. E eu digo isso por quê? Porque é a mesma coisa, do jeito que está, se não permitir a pré-campanha, como pretendeu, numa publicação no jornal recente, o Procurador-Geral, Procurador Regional Eleitoral, ao meu sentir equivocadamente, quando ele disse, num jornal, depois de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que não pode nada na pré-campanha. Se assim o for, é como se chamassem a gente agora, pelo menos eu, para correr, para jogar uma pelada aí no campinho aqui perto com o Neymar, né? Eu ia de sapato social, terno, gravata, né? Ia levar durante os 90 minutos, eu não ia aguentar nunca jogar com ele. Se eu treinasse, acho que nem treinando, mas se eu treinasse aí um bocado de tempo, eu ainda podia passar os 90 minutos correndo no campo. Eu agora não aguentava 5. Então, quando você diz assim, ó, vamos correr uma maratona e você se prepara para ela, ok. Mas vamos correr 100 metros com um sapato não preparado, sem ter se treinado para isso, você não vai conseguir. Da forma que está posto, da interpretação do Ministério Público, com a lei do jeito que está, ninguém pode concorrer. Todo mundo fica caladinho. Quando faltar 45 dias, aparecem os candidatos, e aí só vai ser candidato quem? O famoso do rádio, da televisão, o deputado federal, o deputado estadual. Só vai ser candidato a prefeito aquele que já é mais conhecido que os outros. E a gente não está fazendo um concurso de quem é mais conhecido. A gente está fazendo um concurso político para ver quem tem a melhor proposta, para quem arregimenta melhores forças políticas. E, para isso, as pessoas têm que formar capital político. E a população tem que discutir com o candidato. Ir às ruas discutir sobre a postulação também é permitido, desde que não tenha material de campanha eleitoral. Então, se a campanha é cara, é custosa, e eles restringiram para 45 dias, ao meu sentir, equivocadamente, eu entendo que a propaganda antecipada, que eles não restringiram, o Ministério Público agora e o Tribunal querem restringir. Vai ser justamente o jogo de cartas marcadas. Ou a gente muda essa interpretação e permite que o vereador, que na última eleição teve 500 votos na cidade, passe a ter 1.500, 2.000, porque ele conseguiu mostrar que foi um bom vereador, ou só vai ser eleito aquele que sempre teve 3.000 votos, porque a conjuntura política mudou e ele ficou de fora. Ou ainda mais, a oposição, que está fora do parlamento, não vai conseguir se eleger. Essa é a tônica da propaganda política que foi estabelecida por essa lei. Eu, na minha defesa, digo, nessa forma antecipada, é permitido tudo que não seja característica de propaganda eleitoral, como um panfleto, um santinho, um comício, propaganda de televisão e de rádio, isso só pode ser no período eleitoral, mas na forma antecipada pode reuniões, entrevista no rádio, na televisão, propaganda partidária, ou seja, o partido pode conversar com a população e o candidato, o pré-candidato, o postulante a candidato, pode sim falar com a população, falar com os partidos que vai se coligar e ainda mais, falar na entrevista de rádio, televisão, no jornal, em todos os veículos de comunicação. Dessa forma, a gente tem então um ambiente político diferenciado, uma formação de um capital político mais sólido, em que o eleitor antecipadamente vai saber quem já são os candidatos, quais são as armas que ele vai utilizar na campanha eleitoral. Essa é a minha defesa. Agora, dizer que nesse período não há controle nenhum, também não é isso, nenhuma liberdade absoluta. Há controles próprios. O controle deve ser no ambiente partidário, nas contas partidárias. Tem que ser declarado pelo partido esses gastos dessas reuniões preparatórias para o controle do Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu volto a dizer, aquele cavaleiro lá atrás,
que hoje são vocês, vereadores e vereadoras, ele, quando voltava da sua missão perante o rei, trazia os valores que gastou e dizia o que é que fez. Prestava conta. E vocês prestam conta ao Tribunal de Contas, a tantos e tantos órgãos, no exercício do mandato. E na campanha eleitoral, vocês também terão que prestar contas. E esse ano ainda mais complexo do que nos outros. Por que mais complexo? Porque, como foi dito bem aqui, é uma eleição de teste. Vocês são o piloto de teste de um novo modelo do sistema de financiamento político das campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais não poderão receber dinheiro de pessoas jurídicas. Não poderão. Ao receber, o candidato será considerado inelegível, inclusive pode ser cassado durante o processo político. Não há mais dinheiro de pessoa jurídica. O que não importa dizer que não há dinheiro na política, até porque política, no sistema democrático, se faz com dinheiro. Né? Não há política sem dinheiro. A política se faz com dinheiro, agora não mais com as pessoas jurídicas doando diretamente. Quem tem que doar? Pessoas físicas. E aí vai o grande teste que vocês vão ter, que eu tenho certeza que será ainda mais difícil. Vocês terão que, além de convencer o eleitor a votar em vocês, a não mais oferecê-lo vantagens, mas sim pedir dinheiro para ser eleito. Essa é a grande verdade. Esse é o grande teste. Né? Aí uma vez, um prefeito, e eu não vou citar o nome, mas um prefeito cliente meu disse, eu disse, olha, prefeito, você não pode distribuir dinheiro de jeito nenhum. Já teve um problema esse, problema aquele, então você não pode distribuir dinheiro de jeito nenhum. Aí ele disse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, doutor Carlos. Lá no meu escritório, lá em Recife, eu disse, vamos fazer o seguinte, todo dinheiro que eu ia dar, eu dou para o senhor. Agora o senhor tem que ir lá e convencer o povo que não pode receber. Aí eu disse, está certo, vamos tentar essa coisa. É muito difícil. E foi feita uma pesquisa na cidade agora recentemente, em que foi verificado que declarou quase 30% da população, ao ser entrevistada, disse que aceitava receber dinheiro em troca do voto. Que afirmou numa pesquisa, com certeza isso é mais. Então isso é um problema de formação política cultural, que para modificar depende de vocês, mas também depende da própria população. E a transformação, e eu digo isso porque a OAB, junto com a CNBB e diversas outras entidades, irá encabeçar uma campanha para dizer ao eleitor que, além de vender o voto, é um problema de consciência que ele vai ter, que é um problema democrático que ele vai ter, é um problema de crime eleitoral. A criminalização da venda do voto é uma bandeira que eu tenho defendido. Está na hora de acabar com a tutela excessiva do eleitor. Esse negócio de botar o eleitor debaixo do braço, dizer coitadinho, está na hora de acabar. Está na hora de dizer ao eleitor que ele também é conivente com a corrupção quando ele pede e recebe dinheiro para votar num certo candidato. Ele sabe, mas ele nunca foi processado. E o TSE, nesse ano, condenou 3 eleitores do Piauí na eleição passada, foi condenado criminalmente, vai ser preso agora por ter vendido o voto. É a primeira vez. Nunca aconteceu uma condenação na Justiça Eleitoral de crime eleitoral por venda de voto. É a primeira vez e por isso que eu estou dizendo, o negócio vai ter que mudar, até porque a fiscalização vai aumentar e a Justiça Eleitoral cada vez mais vai tender a fiscalizar justamente essa outra parte, que eu acho que é a parte mais problemática do processo político. Mas o que eu queria dizer aqui, para finalizar, é que além de não poder receber dinheiro de pessoa jurídica, vocês vão ter outro problema. Eu estou vendo aqui, simbolicamente, o pessoal da dança, do chachado dançando aqui, cada um com a 12 apontando para vocês. Eu acho que é a sensação que vocês vão ter esse ano. A sensação de fiscalização, a situação de constrangimento, de dificuldade. Estou dizendo isso com toda sinceridade. Esse será um ano que vocês serão testados a fazer uma campanha diferente. Por que isso? Porque a lei eleitoral esse ano estabeleceu que, além de não receber dinheiro de pessoa jurídica, vocês também não podem gastar muito. Mas, gastar fora a gente vai gastar. Não estou falando de caixa 2. Estou falando que isso aí é crime, é outro problema. Eu estou falando de um teto formal que foi apresentado pela Justiça Eleitoral. A lei eleitoral disse o seguinte: cada vereador e prefeito só poderá gastar até 70% do candidato que gastou mais na eleição passada. Então, se o candidato a prefeito aqui em Salgueiro gastou X, na eleição seguinte, todos os candidatos só poderão gastar até 70% desse prefeito. E eu trouxe aqui para dar um exemplo fácil. Recife.
1.170.000 habitantes, eleitores, na última eleição. O gasto foi foi 7 milhões. O prefeito eleito gastou 7 milhões. Todos os outros agora, inclusive ele, só podem concorrer gastando 4.939.000. E candidato a vereador do Recife só poderá gastar 663 mil reais. Aí vamos para Olinda. Marcelo Santa Cruz me perguntou no café da manhã, qual é o valor de Olinda? Eu vou dizer, essa consulta vai ser gratuita, Marcelo. Estou brincando, isso aqui está disponível no site do TSE, vocês podem ver lá. Olinda, 300 mil eleitores aproximadamente. O maior gasto de prefeito foi mais do que isso, e hoje o prefeito, todos os candidatos só podem gastar 949.714. E vereador só pode gastar 69.160. Tá bom. Para Marcelo tá bom, porque ele não precisa de muito. Mas, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês, vereadores de cidades com poucos eleitores? O corte de 70%. Pessoal, o corte de 70% não é para todos os lugares. Tem que ter essa atenção. A regra era, algumas cidades, que a conta der menos, não era essa, mas o TSE foi bonzinho e ajustou. Se a conta der menos do que 10 mil para vereador e 100 mil para prefeito, der menos, que pode dar, ficará valendo essa maior para esses efeitos. Por exemplo, na cidade de Itacuruba, 3.800 eleitores, teve um gasto para prefeito de 41 mil, mais ou menos. Se cortar isso aí em 70%, vai para 28 mil. Só que esse ano, os candidatos a prefeito de Itacuruba podem gastar até 100 mil, porque houve um acréscimo no gasto dele. Quando a redução é tamanha que vai abaixo de 100 mil, o limite, na verdade, o teto que foi colocado foi ampliado. Esse é oficial. O extraoficial nem me conta, pelo amor de Deus. Porque senão não vou conseguir defender depois. O Itacuruba, vereador, gastou 5.600. Esse ano seria 3.900 para o vereador. 3.900. Ele vai poder gastar 3 vezes mais. 10 mil reais. E isso vale para cidades grandes, porque se lá atrás alguém não fez a contabilidade correta dos gastos, colocou muito lá no caixa 2 ou alguma coisa, vai ter problema esse ano, porque a fiscalização também fica mais fácil. Antigamente, havia uma autorização da lei para que os partidos políticos estipulassem esse teto. Se não fosse estipulado esse teto, era feita uma lei, nunca foi feita a lei. Sempre o partido estabelecia. Então, lá em Pernambuco, para governador, o governador atual, que eu fui advogado dele, tinha lá uma previsão que o partido fez. Tinha que gastar, podia gastar até 15 milhões para governador. E o adversário fez uma previsão de 20 milhões. Não ganhou a eleição, mas podia ter ganho, e a diferença era livre, cada um fazia o seu limite. Agora todos têm o mesmo teto, até 70% do que gastou mais na eleição passada. E isso vai causar facilidade no controle do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou dizendo aqui, atenção nas contas de campanha. Se você for numa gráfica e fizer 1 milhão de santinho, e o cara descobrir que foi 900, vai ser difícil descobrir. Agora, se tiver a quantidade de cabos eleitorais, de bandeiras na rua, de peças mais robustas, de casa de pessoas com placa, tudo isso pode ser suscetível de fiscalização e comparação com os gastos de campanha. Então, a campanha eleitoral vai ser mais difícil, vocês vão estar como estavam hoje. Não, voluntário é voluntário, sempre tem, né? Essa lei eleitoral, ela trouxe, para finalizar agora, pessoal, essa lei eleitoral trouxe a vocês, guerreiros e guerreiras, que abdicam da vida, a vida privada, para estar aí defendendo o interesse público, trouxe restrições à propaganda, ou seja, querem que vocês comuniquem pouco com a população, trouxe restrição à forma de fazer campanha, trouxe restrição aos gastos eleitorais e, ainda mais, trouxe restrição ao controle que a Justiça Eleitoral terá sobre o resultado da eleição. Por que o controle? Houve uma mudança na sistemática, e vocês precisam entender isso, porque vereadores são, além de legisladores, fiscais dos prefeitos. Ao disputar a eleição e o prefeito vir a ser cassado, não haverá mais aquela possibilidade de convocar o segundo colocado.
Não há mais essa previsão. A lei eleitoral modificou isso. Ganhou a eleição numa cidade, era cassado porque era inelegível, porque houve um problema, foi condenado numa ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, político, foi afastado definitivamente. Havia-se um chamamento ao segundo colocado, quando esse primeiro colocado não obteve mais de 50% dos votos. Chama-se, então, o segundo colocado. Assim o foi em várias cidades, assim o é em vários cantos do Brasil até então. Com essa nova lei que mudou o Código Eleitoral, estabeleceu-se que, no caso específico de perda de mandato por decisão da Justiça Eleitoral, haverá uma eleição suplementar. Haverá uma nova eleição. Alguns têm dito que isso é um problema, porque isso vai acabar com o chamado ressarcimento específico. Ou seja, se eu concorro com o prefeito abusa do dinheiro, faz compra de voto, é pego com a boca na botija, eu vou depois, mesmo sendo o segundo colocado, eu não consigo ficar no lugar dele, mesmo ele tendo concorrido de forma irregular. O certo seria o ressarcimento específico. Sai o outro, entra o que estava fazendo tudo certo. Mas a legislação eleitoral, ela não permite mais isso. Vai ser, então, feita eleição suplementar. Mas por que eu estou dizendo que isso interessa aos vereadores? Porque não poderá ser feita eleição suplementar até o trânsito em julgado dessa decisão. Você caça o prefeito, tira, mas tem que esperar o trânsito em julgado. E esse trânsito em julgado pode demorar. E quem é que vai ficar presidindo a Câmara? Quem é que vai ser prefeito? O presidente da Câmara. Então, haverá, durante o interregno, durante um tempo significativo, a presidência da Câmara assumirá, provavelmente por um bom tempo, a prefeitura da cidade. Por isso que eu estou chamando a atenção, porque vocês, hoje vereadores, futuros vereadores, saberão que na escolha do presidente da Câmara, de fato, se é uma cidade que tem processo de briga lá, de ações de investigação, cassação de registro, a presidência da Câmara passará a ter um papel ainda mais importante na linha sucessória. É chamar a atenção disso para que vocês, ao escolher entre seus pares o representante, saibam que se naquela cidade tiver um processo de cassação, aquele presidente de Câmara poderá passar um bom tempo no mandato eletivo. Esse é um ponto específico para vocês, vereadores. Mais um assunto, não, que é a cassação e a colocação aqui, pessoal. Um amigo fez uma colocação aqui, eu vou dividir com vocês. Mas o vice, até hoje, se caça o prefeito, caça o vice. Mas ninguém sabe se o Tribunal Superior Eleitoral vai separar Dilma de Temer e caçar só um só. A gente não sabe ainda, né? Até então, não vai ser. Até então, caça junto, foi eleito junto, caça junto. O Tribunal Superior Eleitoral está para decidir sobre isso. E aí vamos ver. Não. Ainda hoje, eu vou concluir para abrir para o debate, mas deixa eu fazer só uma conclusão aqui. Vou falar mais 2 minutos e a gente abre para o debate, só para concluir. Há uma coisa que importa a vocês, também diretamente. O sistema eleitoral proporcional, que elege vocês, também foi modificado. Ou, de novo, no lombo do burro, como diz o Matuto, né? Um amigo meu diz, olha, toda vez que querem mudar, muda no vereador. Sistema proporcional, ou seja, o sistema que escolhe os representantes da Câmara de Vereadores, foi modificado. E por que eu digo isso e chama a atenção? Porque tem algumas modificações que talvez não atinjam vocês, mas tem outras que podem ter atingido e mais outras que podem atingir um ou outro especificamente. Qual é a primeira mudança? Foi criado um quociente eleitoral específico, nominal, para o candidato. É um tipo de cláusula de barreira, uma coisa nova que inventaram. Isso existe em alguns países da Europa. Qual é a lógica? Querem acabar com o puxador de voto. O Tiririca, o Celso Russomano no Rio de Janeiro, o Bolsonaro em outros lugares, o Romário, querem acabar com esse. Ou seja, numa cidade em que um vereador teve tanto voto que ele consegue puxar o último, que não seria eleito de jeito nenhum, esses últimos poderão só ser cortados por uma exigência de um percentual de 10% do quociente eleitoral. Ou seja, essa vaga, mesmo sendo eleito, poderá não entrar. Eu, para ficar mais distante da história, não ficar muito próximo, Arraes, quando foi deputado federal, há muito tempo atrás, ele levou tanto deputado que teve um deputado que entrou com 300 votos para federal. Acho que foi Albano,
7 deputados. Teve um que 2.000 e pouco, foi isso, Arlindo? Roberto Franca foi o último com 2.200 votos, foi eleito deputado federal nos votos de Arraes. Então, agora, na eleição passada, para dar um exemplo, Celso Russomano, no Rio de Janeiro, ele teve tanto voto que... em São Paulo, desculpe. Ele teve tanto voto que 1.500.000 votos, 500.024 votos, que ele elegeu 7 deputados federais. Desses 7, 2 estariam fora, porque não tinham nem sequer 10% do quociente eleitoral. Daquele valor que você tem que ter, diminuir o número de votos que o partido teve, pelo número de vagas, aquele mínimo que a pessoa tem que ter. O número de votos que todos os partidos tiveram, pelas vagas, que é o mínimo que ele tem que ter. Não, nem isso ele teve. Como também no caso de outros lugares. Mas, por exemplo, Tiririca, que puxou muito voto, ele é um puxador de voto, não mudaria nada os tantos deputados que ele puxou. Nem Bolsonaro, nem Clarissa Garotinho no Rio de Janeiro. Os maiores puxadores de voto não chegariam a mudar o resultado. Talvez, eu não fiz esse desenho para as cidades aqui em Pernambuco, para vereador no estado de Pernambuco, mas seria um trabalho interessante saber onde o puxador de voto foi tão importante que elegeu 1 ou 2 ou 3 vereadores. Difícil acontecer. É um corte pequeno, mas alguém que pode ser beneficiado com isso, é bom saber que tem que ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Dá para saber qual é a quantidade de votos que você tem que ter para ser puxado até. Outra modificação, mesmo fazendo o volume todo, isso vai ser cortado e vai ser redistribuído entre todos. Outra modificação interessante e importante, pessoal. A lei agora interferiu nas suas coligações. As coligações modificarão a quantidade, o tamanho das coligações. A quantidade de candidatos, que foi dito aqui pelo prefeito, tem muito candidato para vereador, em boa parte da cidade de Pernambuco vai se manter, né? Porque só acima de 100 mil haverá modificação. Em cidades com menos de 100 mil eleitores, fica do mesmo jeito. O partido, quando tem um candidato, antes era 150% das vagas, né? Tem 10 vagas de vereador, apresentava até 15, e quando era coligado, esses partidos juntos podiam apresentar no lugar que tem 10 vagas, 20 candidatos. Mas agora modificou. Para menos de 100 mil eleitores, 200% para todo mundo. E acima de 100 mil, caiu 150% para todo mundo. Então, o que acontece? Nas cidades acima de 100 mil eleitores, será obrigatório, haverá uma redução de candidaturas. Esse é o meu sentir. E nas cidades abaixo de 100 mil, haverá um aumento de candidaturas. Então, um aumento de concorrência para vocês. É um assunto que toca diretamente na vida dos candidatos a vereador. Pessoal, finalizando e passando direito a vocês a um debate, eu queria dizer a vocês o seguinte: as leis eleitorais no Brasil, como vocês viram aqui, têm vindo para restringir um direito que vocês são os intermediadores. Vocês estão no meio do caminho. O direito não é de vocês, o direito é do eleitor, de receber informação e de poder escolher entre os candidatos o que ele mais aprecia, o que ele mais é convencido de que pode fazer uma atuação como legislador, no caso de vocês, ou como no caso de prefeito. Legislador, lembrando, numa função também muito importante, que é de fiscalizador, aquele que vai, que marca, que sabe se o prefeito está conduzindo corretamente na aplicação das verbas públicas. Lembro, por fim, que vocês, além de tudo isso que causa restrição, prefeitos e vereadores, saibam que as suas contas públicas também são alvo de impactos eleitorais. Há reflexos diretos de cada atuação de vocês, como vereador e como prefeito, para fins eleitorais. Eu tenho caminhado com o Tribunal de Contas, eu fui convidado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a fazer palestras em algumas cidades. A gente fez em Recife, fez em Petrolina e vai ter em outros lugares, sobre os reflexos eleitorais dos julgamentos de contas. E o grande problema é que, às vezes, a pessoa é julgada as suas contas e não sabe hoje que daqui a 8 anos estará ainda inelegível por uma conta que sequer foi defendida por um advogado. É importante lembrar, as contas do gestor público, seja ele um vereador, um presidente de Câmara, um prefeito, um secretário, todos os ordenadores de despesa, ainda mais com a mudança da chamada Lei da Ficha Limpa, todos esses estão submetidos ao crivo do Tribunal de Contas do Estado. E mais ainda,
ao julgamento do TRE sobre a condenação que foi feita pelo Tribunal de Contas. E aí, venho ressaltar, por um lado, foi dado força à Câmara de Vereadores, quando diz que o julgamento do prefeito, pela Constituição, é submetido ao crivo de vocês, no julgamento político, mas que tem que ter ritos processuais próprios, direito de defesa para cada um dos prefeitos. Esse julgamento das contas do prefeito, as contas da gestão do prefeito, a conta de governo do prefeito, ela deve ser submetida a vocês. Enquanto a conta do ordenador de despesa prefeito não está sendo mais, a partir da interpretação de uma virada de jurisprudência do TCE, foi tirado de vocês o poder de julgar essas contas. Isso foi uma virada que deu numa decisão do Tribunal Superior Eleitoral em 2015, que disse que o prefeito, por exemplo, quando ele é tomador de empréstimo ou num convênio com o Ministério da União, o Ministério do Turismo, com o FEM, no governo do Estado, ele passa a ser diretamente fiscalizado pelo Tribunal de Contas, sem submissão ao julgamento de contas de prefeito. Isso gerou um problema porque isso fragiliza as contas da Câmara, o julgamento das contas pela Câmara. Mas ainda há uma parcela significativa de poder que é da Câmara de Vereadores, que é julgar as contas do prefeito, aquelas contas constitucionais de repasses e obrigações. A conta como ordenador, se nela contiver nota de improbidade administrativa, por ato doloso, intencional, com prejuízo ao erário, eu defendo que o Tribunal de Contas tem que constar essa informação. Porque se ele não consta essa informação, o TRE não terá como apreciar. O Tribunal de Contas manda uma lista de quem teve conta julgada irregular, mas, por outro lado, ele não disse se aquela conta julgada irregular é improbidade ou não. E aí, você, cidadão, não se defendeu, viu a conta lá, você vereador, era secretário, está lá com a conta para ser julgada, sai lá a conta dizendo irregular, mas não tem dizendo lá que é dolo de improbidade por ato doloso, não diz que você tem que devolver, não diz nada. Aí o Tribunal de Contas manda a lista para o TRE, o Ministério Público entra com a impugnação da sua candidatura, você nem se defendeu do Tribunal de Contas, quando toma o susto, está lá. Suas contas foram consideradas pelo TRE, que não é o órgão próprio para isso, porque ele não é um julgador de contas, para dizer, das contas públicas, para dizer que você é inelegível, cassando seu registro e tornando inelegível por 8 anos. Se você não tiver direito à defesa lá no julgamento das contas, com um advogado atuando lá, com alguém atuando em seu nome, e que um tribunal que coloque que tem ato doloso de improbidade, se não tiver, que não coloque, para quando chegar o TRE, simplesmente conferir a lista e dizer, esse aqui tem improbidade, esse aqui não tem. E não, você não ter se defendido no Tribunal de Contas, chegar tranquilo, achando que é candidato a prefeito, porque foi secretário, sua conta foi julgada irregular, mas não tem nenhum ato doloso, nem tem nenhuma devolução. Aí você chega lá, é candidato, se apresenta, e quando chega lá no TRE, o TRE diz, não, você não podia ser candidato, você é inelegível, você está fora do jogo político, não só para essa eleição, mas como mais 8 anos sucessivos. Esse é um problema que acontece diuturnamente no TRE. Eu sou contrário a essa apreciação, acho que o TRE não pode fazer esse juízo. Quem tem que fazer é o Tribunal de Contas, mas não é assim. O Tribunal de Contas não tem cravado a improbidade, às vezes manda devolver, mas não diz que é improbidade, às vezes diz que é improbidade, mas não manda devolver, e, por outro lado, o TRE não tem apreciado. Ele diz, lei de responsabilidade fiscal é inelegibilidade, repasse a menor do que o dinheiro da saúde, saúde não pode ficar sem dinheiro, improbidade. Ele não tem condições de avaliar se um político é improbo num julgamento tão célere que é o julgamento de registro de candidatura, onde é um registro, na verdade, de reconhecimento, se vocês têm as condições para ser candidato e se não estão submetidos a nenhuma proibição, se vocês prestarem as contas devidas, como aquele cavaleiro lá que voltava e dizia, gastei tantas moedas para poder fazer esse serviço. Se vocês estão submetidos a esse controle, tem que ser pelo Tribunal de Contas. Aí vereadores, tem diversos vereadores que têm problema justamente no uso dos subsídios que são passados, de repasse dos seus gabinetes, e depois deixam essa conta para lá, depois são condenados em processo que o presidente da Câmara é que era o responsável pela ordenação de despesa, e o vereador acaba se tornando inelegível, apesar de nunca ter tido direito de se defender. Então, atenção também nas contas públicas de vereadores, atenção para o que é julgado no Tribunal de Contas e ainda mais o que é julgado pelo TRE.